Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Este texto, gente, ele foi lido na quarta-feira pela irmã Nalinda. E eu estou aqui como Hebreus 12:1, baseado em tão densa nuvem de glórias. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Na domingo, nós vivemos o céu na terra aqui na igreja. Quem lembra? Amém? Um momento profético, um momento de adoração intensa, um momento de presença de Deus assim de uma maneira bem densa e palpável. O Senhor falou conosco através do pastor Walter, na vida de Jefté, e isso falou demais com o nosso coração. Na segunda-feira eu estive com o pastor Wesley, foi pregar em outra igreja, nós fomos lá com o pastor Wesley, ele pregou uma palavra linda sobre Provérbios 4 e sobre Êxodo também. E aí meu coração de novo foi extremamente abençoado. Quarta-feira a irmã Nalinda pregou sobre a capacidade de resistência que a igreja precisa desenvolver. De novo um grande mover do Espírito Santo. E aí aqui estamos nós, né? Rodeado por tão densa nuvem de glória. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? A minha vontade é vamos orar, né? Vamos lembrar o que foi dito nas últimas pregações e vamos orar baseado nisso. Mas eu queria, assim, com muita ousadia, muita coragem, continuar, né, um pouco, um trecho da pregação da irmã Nalinda. Quando ela estava pregando aquele trecho, ele falou fortemente ao meu coração, e eu gostaria de trazer algo sobre esse texto. Eu creio que a palavra de Deus ela tem poder para transformar o coração do homem. Eu creio que a palavra de Deus é o único elemento na terra que pode realmente transformar a vida do ser humano. Nós cremos que a palavra de Deus é a chave que abre porta. A palavra de Deus é uma revelação que desce do céu e adentra o coração do pecador, fazendo dele nova criatura. A palavra de Deus tem o poder de entrar numa casa e mudar toda a realidade daquela casa. É o único elemento na terra capaz de transformar corações, é a palavra de Deus. O coração humano, ainda que é transplantado, vindo de um doador, quando é colocado no receptor, ele continua com os mesmos pensamentos de outrora. Mas a palavra de Deus, ela transforma o mesmo coração em um outro coração, sendo da mesma pessoa, agora sob uma nova perspectiva, uma nova dimensão, a dimensão do reino de Deus. Bem-vindos à palavra de Deus. Mateus 16... versículo 13, todo mundo achou? A irmã Nalinda leu esse texto na quarta-feira, e eu creio que toda a igreja que estava aqui na quarta está lembrando. Mais uma vez aqui, um outro aviso, eu peço que toda a igreja venha para o culto de quarta. É poder de Deus, gente, é um momento de intimidade, uma palavra mais doutrinária. Então participe. Claro que há situações em que é impossível, mas, sendo possível, venha para a igreja na quarta-feira. Posso ler? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, esse texto ele marca um período de transição do ministério de Jesus. Jesus ele começa o seu ministério após a tentação no deserto de maneira, digamos assim, bem que sutil. Ele começa curando algumas pessoas, ele começa num processo de formação da sua equipe ministerial.
ele começa chamando alguns discípulos, realizando milagres, ele começa um trabalho de base, podemos dizer assim. Ele chama os 12, ele começa a trabalhar na vida dos 12. Mas esse texto de Mateus 16, essa fase já tem passado. E Jesus está agora já fazendo uma transição, dizendo, olha, eu estou aqui com vocês, eu realmente tenho uma missão aqui na terra, no entanto, parte da minha missão é morrer na cruz. E vai chegar uma hora que eu vou voltar para o meu Pai. E eu vou morrer, e eu vou ressuscitar. E ele começa a fazer um período que eu chamo de transição. Ele começa a dizer que tudo aquilo que ele estava fazendo seria agora a missão dos seus discípulos. E ele começa a transferir aquilo que era o seu chamado, aquilo que é a sua missão para as pessoas. Ele começa a dizer assim, olha, um dia eu vou para o Pai, mas a obra vai continuar, não mais por minhas mãos, mas agora pelas mãos de vocês. Eu vou para o Pai, mas os milagres vão continuar acontecendo, não mais agora pela minha voz, mas pela voz de vocês, em nome de Jesus, em meu nome. E esse texto, ele é um texto assim, icônico. Ele fala sobre o reino de Deus. Na visão de muitos, se esperava de Jesus um grande líder militar, um líder que conquistaria de novo Israel, devolveria a Israel a sua glória. Um líder que derrubaria o Império Romano na figura de César e devolveria a autonomia a Israel. Nos tempos de Cristo, Israel pagava tributo a Roma. Nos tempos de Cristo, havia uma relação de imposição política, legislativa, tributária de Roma para com Israel. E os judeus esperavam pelo filho de Davi, porque há uma profecia sobre Cristo que dizia, e ele será a raiz de Davi. Então se esperava aquele grande líder militar, se esperava de Jesus aquele grande líder político. No entanto, o que Jesus veio fazer foi a implantação de um reino espiritual, de um reino muito mais profundo, de um reino não mais de terras, mas um reino de corações, de um reino não mais geográfico ou territorial, mas um reino de conquista de almas, de vidas, de famílias, de pessoas, de devolver, trazer de volta aquelas pessoas de volta para o Pai, de acabar com o poder do pecado, com a escravidão do pecado, como a irmã Graça contou aqui, de acabar com o domínio do pecado e devolver agora a sua criatura ao Criador. Isso para muitos foi uma grande decepção, mas eu te digo, o reino de Deus, ele é muito mais poderoso do que qualquer reino que tenha passado na terra. Se você olhar historicamente a sociedade, a história da humanidade, se a gente for lá para os livros de história, a gente vai ver que vários reinos se levantaram. A gente vê o reino da Macedônia, de Alexandre o Grande, a gente vê o reino da Babilônia, a gente vê o Império Romano, na figura de Júlio César, que expandiu o Império Romano, chegando até o Egito, atravessando rios, atravessando os mares. Mas eu quero te dizer que todos esses reinos alcançaram o seu auge, mas também alcançaram a sua decadência. O reino de Deus é o único reino que não encontra decadência. É o reino que, desde que foi implantado, ele vem crescendo, crescendo e crescendo e crescendo. O reino de Deus ele vem sendo multiplicado. O reino de Deus ele vem arregimentando vidas e mais vidas, geração a geração. Está firme a igreja do Senhor. Geração pós geração, está firme a palavra do Senhor. Geração pós geração, o Espírito Santo é vivo e é real e está aqui nesse lugar. Geração pós geração, Deus é Deus sobre todas as coisas. Geração pós geração. Davi viveu o auge da glória de Israel, mas nas mãos do seu filho Salomão, a decadência começou. Na mão do seu neto Jeroboão, a decadência continuou. Mas Jesus, ele veio implantar um reino que só cresce. Um reino que só se expande. E se nós estamos aqui hoje, no dia 2/2 do 2020, 2020 anos depois, é porque o Evangelho é real. O Evangelho é transformador. E nada vai parar o reino de Deus. Quem quer fazer parte desse reino? Em Lucas capítulo 4, Jesus, explicando inicialmente a seus discípulos, ele fala sobre o reino de Deus e ele diz que o Filho do Homem, ou seja, ele fala sobre ele mesmo, ele veio à terra para pregar o reino de Deus.
O objetivo de Jesus em Lucas 4 está claro. Olha, eu vim para estabelecer um novo reino. Eu vim para destronar corações em lugares errados. Eu vim para estabelecer o reino dos céus. Aí você olha assim, olha. A gente olha para a vida de Jesus nos evangelhos e o que ele fez de maravilhoso? Você pode dizer? Curou. Libertou. Salvou. Ressuscitou pessoas e ressuscitou, transformou peixe em pães, ou peixe e pães em muitos peixes e pães. O que mais? Água em vinho, perdoou. Ele fez coisas maravilhosas. Mas em Lucas 4 nós entendemos que todas essas coisas maravilhosas não tinham um fim em si mesmo, mas eram um meio para dizer, há um novo reino estabelecido aqui, agora é o reino de Deus, e eu vim anunciar esse reino. Meu Pai é o rei desse reino, e eu vim anunciar esse reino. Milagres, curas, maravilhas, manifestações, multiplicações, salvação, coisas impossíveis aconteceram para chamar a atenção das pessoas e dizer, há um novo reino proposto, o reino de Deus. Nós entendemos que isso deve ser mais vivido por nós. Se Jesus veio por isso também nós devemos viver. Se Jesus viveu por isso também nós devemos viver. Se Jesus morreu por isso, também por isso nós devemos morrer. E aí nesse texto, ele entende que Pedro havia tido a revelação do seu Pai. Agora não mais algo repetido, mas algo revelado. Ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, olha, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus olha para Pedro e diz, mas você, aliás, olha para os discípulos, né? Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá a resposta que é aquilo que Jesus gostaria de ouvir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és a revelação que Israel aguarda. Está aqui. Tu és o esperado dos nossos corações. Tu és o cumprimento das profecias de Isaías, de Daniel. Tu és aquele sobre o qual os profetas falaram. És tu, Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, olha, está feito. Agora sim, eu posso dizer, está instituída a igreja do Senhor. E é um momento assim marcante demais. É um momento crucial para as nossas vidas. Alguns dizem hoje que Jesus não deixou a igreja. Não, Jesus não deixou a igreja. Alguns dizem que Jesus não deixou religião. Alguns dizem que Jesus só pregou a paz. Mas eu quero te dizer, baseado nesse texto, Jesus deixou a igreja sim. Jesus deixou a igreja sim. Ele disse assim, olha, baseado nessa revelação, Pedro, eu te digo, você é uma pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu edifico a minha igreja agora sobre ti. Eu te entrego a chave do meu reino nas tuas mãos e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nesse momento há uma transferência de uma autoridade, de uma missão, de um propósito que foi entregue a Pedro. Mas eu quero te dizer, foi entregue a Pedro, mas não só a Pedro. Ele foi entregue a Pedro e a todo aquele que nele crê. Todo aquele que bate no seu peito e diz, eu creio, Jesus, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que faz isso que a irmã Graça veio aqui e fez. Eu creio que eu estava antes no lamaçal do pecado, mas eu creio que Jesus Cristo transformou a minha vida e a minha família. Essa anunciação profética, esse reconhecimento de Cristo naquilo que Ele realmente é, traz sobre nós uma nova realidade. A realidade do reino dos céus. Quem crê nessa palavra? Você pode dizer assim, Jesus. Olha, ele está aqui, viu? Ele está aqui. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ele está aqui. Você não está falando para mim. Diga assim, Jesus, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus.
Pronto, já podemos orar. Pronto. Baseado nessa palavra, nós estamos também agora, nós somos transportados espiritualmente para a situação de Pedro. E tudo que está dito aqui se refere agora a nós também. Nós estamos agora baseados nesse mesmo diálogo, nessa mesma palavra profética. Havia ali um requisito, havia duas promessas e havia ali uma entrega. Nesse contexto, nesse texto, nós discriminamos um requisito, duas promessas e uma entrega. Que requisito é esse? Para fazer parte desse reino, precisa de quê? Reconhecer de verdade que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E há duas promessas aqui. A primeira, as portas do inferno não prevalecerão contra quem crê nisso. Segunda promessa, o que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. Um requisito que traz duas promessas e uma entrega. Eu te entrego as chaves do reino dos céus. Sobre as tuas mãos agora está, Igreja do Senhor, as chaves do reino dos céus. Isso é um grande privilégio. Um grande privilégio. Eu acabei de dizer para vocês que o Império Romano viveu seu auge, o Império de Alexandre o Grande da Macedônia viveu seu auge, o Império de Nabucodonosor, rei da Babilônia, viveu seu auge, o Império de Ciro, rei da Pérsia, viveu seu auge. E aí nós podemos citar grandes homens históricos. Mas eu disse para vocês que Jesus é o rei do maior reino que já existiu. Do reino que nunca viu decadência. Do reino que nunca diminuiu, que só aumentou, que só prospera e que só regimenta mais pessoas. E aí ele diz assim, eu tenho a chave do meu reino e agora eu entrego a você. Que poderoso. Que privilégio. A gente vê, gente, durante esses impérios, uma briga dos seus líderes para segurar suas chaves. Uma briga, um medo de passar o bastão, um medo de compartilhar, um medo de transferir. Você sabe como foi que Júlio César morreu? Quem sabe como foi que Júlio César morreu? Júlio César, ele expandiu tanto o Império Romano, ele era um homem muitíssimo inteligente, ele construiu um calendário, ele deu nome, tem mês com o nome dele, ele economicamente cresceu muito no Império Romano, mas aí havia um ciúme tão grande, uma inveja tão grande, uma necessidade tão grande das pessoas de pegarem da mão dele o poder. E uma dificuldade dele de passar o bastão. Que cada senador do Senado romano pegou uma faca na mão. E tinha um enteado dele, que era filho da sua esposa, filho só dela, não era filho dele, chamado Brutus. E aí, para não saber quem foi que matou, todos os senadores romanos deram uma facada nele ao mesmo tempo. E aí a última facada de Brutus, ele olha para Brutus e diz, até tu, Brutus. E aqui eu poderia citar grandes homens na terra que tiveram dificuldade de compartilhar o poder. Mas Jesus, rei do maior dos reinos, Jesus, rei de todas as coisas, Jesus, rei de um reino inabalável, diz, eu entrego a vocês a chave do meu reino. A vocês, ao pobre, ao rico, à mulher, ao homem, o negro, o branco, o menino, o idoso, a vocês eu entrego a chave dos meus reis. Que glória! É um grande privilégio. Sim? Não? Sim. Mas é também uma grande responsabilidade. Para que serve uma chave? Para abrir. A chave, ela tem um propósito. O propósito da chave é abrir. Para que serve uma chave dentro do bolso? Uma chave dentro do bolso, qual é? Para que ela serve? Uma chave perdida, para que ela serve? Para nada. Uma chave esquecida, para que ela serve? Para nada. A igreja do Senhor nos nossos dias tem recebido a chave do reino dos céus, porque tem crido em Jesus, mas tem guardado a chave no bolso e não tem aberto as portas do céu. A igreja do Senhor nos dias de hoje está deixando a chave dentro do bolso.
Na hora que precisa agir com autoridade, na hora que precisa clamar por cura, na hora que precisa trazer do céu para a terra os elementos do céu, procura a chave e não acha mais. O pastor pregou domingo sobre um rei chamado Josias. Ele falou sobre a influência do DNA. E depois você assiste lá no YouTube, eu não quero pregar de novo, mas depois você assiste uma pregação maravilhosa. Mas ele pregou sobre um rei chamado rei Josias, que o seu pai, o seu avô, foram reis muito maus, muito desobedientes. Gente, eles obedeceram tanto, eles viviam tanto a revelia da palavra, que alguém procurava a Bíblia no templo e dizia, vamos ler a Bíblia? Bíblia? O que é Bíblia? Lei? Cadê a lei? Não havia mais lei. Até que um dia foram reformar o templo, lá os quartos lá do templo, e aí tinham uns quartos bem empoeirados, bem cheios de entulhos, e na reforma de um dos quartos acharam a Bíblia. Olha, achamos o livro da lei. Achamos. Aquela Bíblia perdida é como uma chave no fundo de uma gaveta, é como uma chave de um armário que está lá esquecida. Mas aí quando o rei Josias soube que havia aquela Bíblia, ele diz, traga a palavra para a minha presença, e designou um súdito do reino de Israel para dizer, leia a palavra. E a Bíblia diz que quando aquele homem começou a ler a Bíblia, começou a ler as histórias de Moisés, as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, o Pentateuco, aquele homem, o rei Josias, começou a chorar. Ele começou a chorar de arrependimento, ele rasgou suas vestes, ele pegou brasa, colocou na sua cabeça e disse, eu estou envergonhado. E ele clamou, ele orou, Senhor, será que ainda tem jeito para mim? E aí naquele dia ele se arrependeu, ele proclamou um tempo de santidade e de arrependimento. E a chave que antes estava perdida foi achada e ela foi usada para abrir a porta que trouxe de volta a glória do Senhor para Israel. A porta que trouxe de volta a presença de Deus para o reino de Israel. Se você tem a chave nas mãos, mas você não a usa, você perde a glória de Deus, você perde a presença de Deus. Aí fica uma igreja do Senhor, com as chaves do reino de Deus nas mãos, mas que não age pelo Espírito, mas age segundo a carne. Mas que não age segundo aos recursos espirituais, mas age segundo aos recursos carnais. E se baseia naquilo que está na terra e não naquilo que está no céu. A Bíblia diz que aquilo que é espiritual deve ser discernido espiritualmente. E aquilo que é natural deve ser discernido naturalmente. Mas quando a igreja perde as chaves, quando a igreja perde a chave do reino dos céus, ou quando a igreja não sabe onde botou, ou quando a igreja bota ela no bolso, a igreja começa a querer discernir as coisas espirituais de maneira carnal. E aí alguém pergunta, pastor, o que é que você acha de alguém que está endemoniado? Olha, eu acho que filosoficamente deve-se conversar com essa pessoa, eu acho que deve ter um acompanhamento psiquiátrico, eu acho que é uma medicação. Não! A cura está no mundo espiritual, é no poder do nome de Jesus que se impõe a libertação da sua igreja. Eu não estou aqui dizendo que não há o seu valor no remédio, que o que é natural se resolve naturalmente, aquilo que é doença se resolve com o médico, mas aquilo que é espiritual se resolve pela palavra de Deus. E a igreja não pode abrir mão disso. Nós corremos um risco de sermos atraídos por fumaças, por luzes, por grandes telões de LED e esquecermos que sobre nós está a chave do reino dos céus. Nós corremos o risco de sermos atraídos por grandes multidões e ajuntamentos, por palavras que aliviam o nosso ego, que dizem, meu bichinho bonitinho, você é a estrela da manhã, você é o sol do meio-dia, você pode vir do jeitinho que você está, meu bichinho, você é lindo. O evangelho é, se pois o homem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é verdade. Isso é chave que abre porta. Nós não podemos abrir mão disso, porque recursos carnais não enchem barriga de igreja. Recursos carnais são bonitos. Nós temos aqui um lindo telão aqui que você fica assistindo vídeos e vendo as letras, mas não é isso que traz a presença de Deus. A Alana começou a falar aqui, o microfone dela começou a falhar e ela disse, não importa o som, não importa o microfone, o que importa é que o Senhor Deus está aqui nesse lugar. Os recursos são ótimos, o data show é bom, um
som é bonito, um som de qualidade, eu concordo. Mas não pode faltar a essência da palavra e o amor à presença do Senhor. Romanos 14, 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 1,16 diz: o Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem pecador. Você entende isso? Sobre as nossas mãos está as chaves que abrem portas, que tira o pecado de dentro do coração do pecador. Ele diz: o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O Evangelho não é vã filosofia, o Evangelho não é ciência, o Evangelho não é uma aula de história, o Evangelho não são palavras bonitas, o Evangelho não é fumaça, o Evangelho é poder de Deus que tira o pecado do homem. E o que é poder? O que significa poder? E eu queria aqui parar um pouco agora na pregação para te dizer que poder significa capacidade de realizar algo. Poder significa capacidade de realizar. O Evangelho, ele não é algo estático. O Evangelho é algo dinâmico. O Evangelho não é algo parado, é algo que se move, que nos envolve, que nos invade, que tira de nós o que não presta. O Evangelho é poder de Deus. É a capacidade de realizar. De quem? De Deus. O Evangelho é poder de Deus para quê? Tirar o pecado de dentro do coração do homem. O Evangelho não é uma ciência. O Evangelho não é um curso de teologia. O Evangelho é um coração que se quebranta, é um Jesus que entra, que transforma e que nos faz novas criaturas. Poder para quê? Poder para quê? Poder para quê? Capacidade de realizar para quê? Será que a capacidade de realizar do Evangelho é para trazer um holofote para a vida do pastor e dizer: olha que homem bom, olha que homem bonito, votem nesse homem, dê dinheiro para esse homem? Não. O Evangelho é poder de Deus para trazer o céu para a terra. É uma chave que abre a porta do céu sobre a igreja do Senhor. E traz coisas de qualidade. Agora, se eu esqueci a chave, na hora que eu preciso do que está lá, o que eu faço? Eu me desespero. Eu começo a filosofar. Eu começo a ir atrás de outros recursos. Eu começo a me desesperar. Mas entenda, igreja do Senhor, se você crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre as tuas mãos estão as chaves do reino dos céus. O Senhor te deu autoridade para trazer do céu para a terra. Ora, quando eu tenho uma chave na mão e eu abro uma porta, eu estou comunicando dois ambientes que antes estavam separados. Quando eu abro um cofre, eu estou comunicando dois ambientes que antes estavam separados. A chave, ela tem o poder de comunicar dois ambientes que antes estavam separados. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou do céu. A vida do pecado nos separou daquilo que está de bom no céu. Mas o Evangelho nos dá a chave do reino dos céus para abrir as portas e trazer do céu para a terra aquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Para quê? Para quê? Para que se revele a glória de Deus aqui na terra. Para que vidas creiam no Evangelho de Jesus. Para que milagres aconteçam e apontem para esse reino e diga: venha você também aderir ao reino de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, venha aderir ao reino de Deus. Você, nosso visitante, com todo amor, eu olho para você e digo: venha aderir ao reino de Deus. Faça parte desse reino. Faça parte desse reino. Trazer o céu para a terra. Só a chave abre. Não adianta tentar trazer o céu para a terra com recursos humanos, com recursos audiovisuais, com recursos tecnológicos. O que traz o céu para a terra é a presença, é o poder de Deus que tira o pecado do homem. É a igreja que se levanta com fé e diz: eu creio que Cristo é o Filho do Deus vivo. Isso abre os céus e rasga sobre a igreja do Senhor. Quer seja num templo lindo e bonito, ou quer seja debaixo de uma árvore, ou quer seja numa casa bem humilde, num lugar longe, os céus estão abertos não sobre locais específicos, mas sobre a igreja do Senhor que se move em nome de Jesus. Eu te convido nessa noite a se perguntar,
Há quanto tempo eu tenho essa chave nas mãos? Há quanto tempo você já tem essa chave? Há quanto tempo você já diz, eu creio que Cristo é o Filho do Deus vivo, eu creio que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus está vivo no nosso meio. Eu te pergunto, e o que você tem feito com essa chave? Será que essa chave está esquecida? Quando um problema chega, quando uma dificuldade chega, onde está essa chave? Será que essa chave está perdida? Quanto tempo faz que você não vive um ambiente de céu na sua casa? Quanto tempo faz que você não vive um ambiente de céu no seu devocional, no secreto com Jesus? Quanto tempo faz que você não vive céus abertos dentro da sua família? Eu quero te encorajar nessa noite a andar com a chave na mão e a trazer o céu para a terra. É disso que a igreja precisa. A igreja precisa comunicar o céu com a terra. A igreja precisa entender que nós dependemos do que está no céu. A Alana disse, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, meu Deus, que fez todas as coisas. A igreja se alimenta daquilo que vem dos montes, do céu. A igreja se alimenta do céu. A igreja precisa de céu. A igreja precisa antecipar o reino dos céus para agora, para hoje. É disso que a igreja do Senhor precisa, é disso que eu preciso, que você precisa. Dentre todas as coisas, nós precisamos de céu. Você sabe como foi que esse salmo foi escrito? Você sabe? Davi, ele tinha um pai na fé. Ele tinha um pai na terra, chamado Jessé, e ele tinha um pai na fé, chamado, quem sabe? Samuel. O Samuel foi o primeiro homem de Deus que acreditou no ministério de Davi. Primeiro homem de Deus, quando ninguém sabia nem quem era Davi, mandou chamar o menino lá, no meio dos bodes, das ovelhas do pai dele. Diz, vem cá, menino, o Senhor vai te ungir rei hoje. Samuel, ele tem um papel paternal na vida de Davi. Antes de alguém saber, Samuel foi revelado que aquele menino seria rei. E ele foi o profeta de Israel que participou de toda a transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. Ele esteve com Davi nos primeiros dias. Ele passou 7 anos reinando só sobre Judá. Depois de 7 anos, ele passou a reinar sobre toda Israel. Passou mais 33 anos reinando sobre Israel. 40 anos de reinado. E um dia, Samuel morre. Samuel morreu. A referência paterna de Davi morreu. E aí, Davi escreve esse salmo. Quando ele não sabia o que fazer, o que ele fazia? Quem era o conselheiro dele? Samuel. Quando ele estava em dúvida? Samuel. Quando o menino dele ia casar, quem era que fazia o casamento? Samuel. Quem era que ele pedia oração? Samuel. Quem era que ele mandava um WhatsApp de madrugada? Samuel. E aí Samuel morre. E aí ele escreve um texto que diz, eu olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? Aí ele lembra, o meu socorro não está em Samuel, mas no Deus de Samuel. O meu socorro está no Senhor Deus que fez todas as coisas. O teu socorro não está no pastor, o teu socorro não está na bandeira da igreja, o teu socorro está no Senhor Deus que fez todas as coisas. Todas as coisas. A igreja precisa viver isso. Eu dependo de Deus, eu tenho recursos na terra, eu trabalho, eu recebo salário, eu pago contas, eu vou no médico, eu posso adoecer, eu tomo um remédio, mas o meu socorro está nos céus. Eu sou direcionado pelo céu, eu vivo pelo céu. Isso é o reino de Deus. Se você ama essa palavra, seja bem-vindo ao reino de Deus. O meu socorro não está nos recursos, porque aquilo que vem do céu é original. E aquilo que vem do reino do mundo é xing-ling. O amor que vem do reino dos céus, a chave do amor que abre a porta, é um amor original. É um amor, como a irmã Nalinda pregou quarta, que ama além dos defeitos. Mas o amor do mundo, ele ama até chegar nos defeitos. Quando chega nos defeitos, acabou o amor. Tem um ditado no mundo que diz assim, quando um casal entra numa casa e vem a dificuldade financeira,
entra por uma janela, o amor sai pela outra. Isso está escrito, meus irmãos, lá nas portas do inferno. Que amor é esse que não resiste a um problema financeiro? É o amor xing-ling do mundo. Mas o amor de Deus, ele resiste às dificuldades, ainda que as dificuldades mais terríveis cheguem sobre o casamento. Se ele está construído sobre o amor de Deus, nada o abalará. Isso se chama rocha inabalável. Vem a tempestade, vem o vento e não derruba. Porque o amor de Deus é original. A paz que o mundo oferece é xing-ling. Sabe qual é a paz que o mundo oferece? Uma rede armada. Lá em Jericoacoara, sabe aquela rede que você fica dentro d'água? Né? Aí chega uma pessoa, uma porção de batata, Senhor. É a paz. Só que depois joga fora da rede. O sol se põe, a batata acaba. E o coração continua amargurado. Sabe qual é a paz que o mundo te dá? O mundo te oferece assim, toma, mulher, né? Não, nada contra as mulheres, mas chega assim, mulher, ei mulher, toma um Rivotril. Mulher, a bandinha da pílula. Mulher, tu vai dormir a noite todinha. Vai acabar teus problemas. É a paz que o mundo dá. Meia vida do Rivotril. 12 horas, sei lá, não sei. Vamos dizer, 12 horas. Aí quando acaba a meia vida do remédio, acabou a paz. É a paz xing-ling. Mas a paz que vem do reino dos céus, sabe? A chave da paz, que abre a porta, que traz do céu a verdadeira paz. É a paz que diz assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas de Deus as vossas crises com orações, súplicas e ações de graça. E a paz, a paz original, e a paz que excede todo entendimento humano, será a guardiã da vossa mente e do vosso coração. Você entende isso? A paz que vem de Deus não é a paz da rede na praia, que é bom a rede na praia, é legal. Mas a paz que vem de Deus é a paz no meio da cova dos leões. É a paz no meio da fornalha ardente. É a paz no meio da dificuldade. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Assim diz o Senhor sobre nós. É a paz. É o equilíbrio. É o equilíbrio da mente em meio à dificuldade. É equilíbrio. Eu estou em paz. Ah, mas está tudo errado, mas eu estou em paz. O Célio viveu um lindo, mandou um texto, quase que eu choro essa semana. Um testemunho de quem recebeu a chave da paz, abriu o céu e recebeu a chave da paz. Em meio a dificuldades, em meio a momentos terríveis, vem a paz que excede todo entendimento. Uma vez eu estava em São Paulo, uma história bem rapidinha. Aí eu vi um tênis tão lindo, futsal, lindo. No tempo eu jogava futsal todo domingo, 11 horas da noite, todo domingo tinha um racha. O Roberto chegou aí. Todo domingo, 11 horas da noite tinha um racha. E eu estava lá. E o Wesley foi também. Aí um tênis lindo lá em São Paulo, Nike, aqueles que eram metade dourado, metade prateado. Eita, tem 43? Tem, eu quero esse aqui. Eu fico esperando que esquecesse uns 80, 90 reais. Quanto é o chinês? 25. Tintichico, lindo. Rapaz, domingo só vai dar eu no racha. Chega lá, quando a luz bater. Rapaz, lindo. Tênis, Nike. Costura toda enviesada assim, lindo. O cadastro interno, enfim. Lindo tênis. A Aurélio foi também para esse racha. Lindo tênis. Tintichico, opa. Tem 43? Tem, eu quero agora. Tem na bolsa, ó. Cheguei aqui no racha, meus irmãos. No segundo racha, o bicho começou a falar o tênis. Abriu a sola. Sabe por quê? Porque aquilo que está no reino do mundo é xing-ling e é falso. Por mais bonito, por mais brilhante, por mais sedutor que seja, vai acabar, vai estragar, vai trazer tormenta na tua vida. Passei a semana com bolha no pé porque fui jogar descalço o resto do racha. A semana andando torto. Por quê? Xing-ling.
Não vá atrás daquilo que o mundo dá, porque é falso. Ei, homem, não vá atrás das mulheres do mundo, porque é falsidade. Por mais bonita que seja, por mais prazeroso que seja aqueles minutos, depois vai vir desgraça, vai vir morte, vai vir podridão na tua vida. Ei, homem, guarda a tua esposa, valoriza a tua esposa, porque ela é original, é de fábrica, é aquilo que Deus tem para ti. É original. E é de marca. E é bom. A alegria que o mundo dá, ela é circunstancial, gente. Circunstancial. Circunstancial. Alegria. Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Não posso citar nomes. Mas vocês sabem, nós estamos vivendo um período de bloquinhos. Bloquinhos de carnaval. Ontem um amigo meu estava num desses bloquinhos e mandou a foto. Rapaz, o negócio aqui tá bom. Num grupo do WhatsApp. Aí todo mundo alegre e tal. Num lugar muito chique aqui de Fortaleza. Aí eu vi aquilo, não disse nada, nem falei nada, deixei pra lá. Aí daqui a pouco ele mandou foto de uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa bem de vida, com salário bom, caída no chão. Aí ele mandou uma mensagem: posso começar a reanimação? Brincando, né? Posso começar a reanimação? Brincando com a gente. Mas a pessoa lá, a garrafa na mão, as pernas abertas assim, de um homem com uma bermuda, perna aberta, caído. A alegria que o mundo dá é falsificada. Ela te deixa alegre por alguns minutos e depois ela cobra um preço. E esse preço é abismo, e Davi disse: um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e o salário do pecado é a morte. Que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a tua alma? Ei, louco! Ei, louco! Pelo que você tem corrido, ei, louco, pelo que você tem lutado, o que adianta conquistar tantas coisas e perder a tua casa? O que adianta conquistar tantas coisas e perder os teus filhos, tua esposa? Ei, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você terá de oferecer? Jesus chama essas pessoas de louco. Tem tudo do bom e do melhor. Abre o vaso sanitário, joga dentro e dá descarga. Um salário lá em cima. O que ele está fazendo no sábado? Dia de brincar, de correr, de fazer atividade física, de ir para o shopping com a família, de estar confraternizando com os amigos. Ele está embriagado no chão de um bar. Ei, louco, preste atenção. Aquilo que está no reino do mundo é Xing Ling. Você pode anotar isso, depois eu te digo como é que escreve Xing Ling. Você quer testar se o que você tem tido é original ou não? Quer saber se a tua paz tem sido original ou não? Você quer saber se a tua alegria tem sido original ou não? Sabe como é que a gente sabe? A gente testa. Sabe como foi que eu descobri que meu tênis era falsificado? Fui testar. Fui jogar com ele. Sabe como é que você sabe se a tua alegria é verdadeira? Quando as coisas não estão bem, ela continua ou ela sai? Se ela sair, é Xing Ling. Se a tua alegria acaba quando algo te contraria, quando alguma coisa foge do teu controle, a tua alegria acaba. Você precisa pegar a chave do reino dos céus e abrir os céus. A alegria do Senhor, entender? A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou alegre no Senhor, independente das circunstâncias. A minha alegria está no Senhor. A tua paz, ela depende de notícias. O coronavírus, meu Deus, acabou o mundo. A tua paz depende de um vírus. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Nós temos uma paz maior, uma paz eterna, uma paz em Cristo Jesus. Essa paz original. A paz que é de marca. A paz que tem o selo, reino do céu. Passou pelo crivo da cruz de Cristo. E é essa paz que eu vos dou. Não te dou como o mundo dá. Eu te dou a verdadeira paz, assim diz o Senhor. E onde é que tu consegue isso? A chave está na tua mão. Faz de conta que a paz original é um carro. Um carro lindo. Eu imagino assim um carrão tranquilo, que não treme, que não faz zoado. Lindo. Como é que eu faço para andar nesse carro? Entra. A chave está nas suas mãos. Você precisa saber disso. Eu te dou a chave do reino de Deus. Estamos encerrando. Há uma última chave que eu quero ministrar sobre ela. Daqui a pouco vocês vão ficar de pé. Que é uma chave que abre uma porta, que é a chave da cura.
Todos nós precisamos passar por essa chave. Todos nós precisamos passar por essa porta. Todos nós precisamos ter essa chave na mão, abrir essa porta e passar por ela. Sabe por quê? Porque o mundo está ferido. E aquilo que o mundo dá gera feridas e mais feridas. Mas no reino de Deus há uma cura para todas as feridas. É preciso passar a nossa vida, as nossas expectativas, as nossas decisões agora por um lindo raio-x chamado o crivo de Cristo, chamado a presença de Deus, e dizer assim, ó, Senhor Jesus, tudo aquilo que não te agrada, tira da minha vida hoje em nome de Jesus. Você imagina que sobre as minhas mãos estão minhas decisões, minhas escolhas, minhas paixões, minhas alegrias. Eu coloco tudo nas minhas mãos, abro a porta da cura e digo, Senhor Jesus, tudo aquilo que não te agradar, pode tirar da minha vida. O Evangelho é uma grande metamorfose. É uma grande palavra que vem sobre ti dizendo, se você crê em mim, aquele que está em mim é nova criatura. É novo. As coisas velhas ficaram para e eis que tudo se fez novo. Quem quer orar assim nessa noite? Senhor, eu quero abrir essa chave. Eu quero abrir essa porta com essa chave. Eu quero dizer, Senhor, muda em mim o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque Provérbios 4, e eu anotei isso quando o pastor Wesley estava pregando, segunda-feira, ele disse assim, que a vereda do justo, ela é como a aurora, que vai... Vocês não estão entendendo nada. A vereda do justo é como a aurora que vai. O lanchonete hoje tem que ter muita glicose. A igreja está fraca. A vereda do justo é como a aurora que vai. Até ser dia perfeito. Você vai melhorando, 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 até deixar de ser abestado. Só que o mesmo texto que fala da vereda do justo, ele fala também da vereda do ímpio. E a gente não prega sobre isso. O vizinho, como diz a minha esposa, vizinho, a vereda do justo está a vereda do ímpio. E a gente só prega, e a vereda do justo é como a aurora, que vai clareando, clareando até de... Mas em cima tá, e a vereda do ímpio é como a escuridão, que escurece cada vez mais, e o coração do ímpio não dorme enquanto não pratica a maldade. Abra nessa noite, em nome de Jesus, a chave da cura sobre a tua vida. Porque são duas veredas, não há terceira, são duas. São duas veredas que estão diante de você, a vereda do ímpio e a vereda do justo. Quem está na vereda do justo é quem foi curado, é quem foi justificado. Se você está na igreja, está aqui hoje, está vivendo como um ímpio, com o coração no pecado, nas coisas do mal, eu te digo, volte para o começo e ande agora na vereda do justo, porque ela vai clareando, 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 até dia perfeito, mas a vereda do ímpio é um caminho de escuridão, que não se aquieta enquanto não pratica a maldade. E a vereda do ímpio, gente, ela vai trazendo muitas cicatrizes, muitas feridas, muitas marcas, que trazem memórias. E às vezes a gente lida na igreja com muitos problemas de relacionamento, conflitos, pessoas que não se dão, pessoas que têm dificuldade porque já vem com experiência para trás mente, de traições, de dificuldades, de amizades em situações difíceis. Aí quando chega diante da igreja tem as mesmas dificuldades de antes. O que é isso? Cicatrizes. Outra frase que está lá na porta do inferno, Timóteo já foi lá? Fui não, mas eu imagino. Uma amizade é como um cristal. Uma vez que ela é quebrada, nunca mais voltará a ser a mesma. Está escrito lá. Porque na minha Bíblia está escrito assim, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e eu faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. E é isso que faço novas todas as coisas. Aí você escolhe que você vai acreditar. Se é na frase lá do Ice Keys,
A amizade é como um diamante, uma vez quebrada. Ou se você vai acreditar na palavra de Deus. Você tem alguma cicatriz aí? Você tem cicatriz? A Linda tem uma. No dedo. Toda vida que ela está almoçando, dia de domingo, ela almoça do meu lado, eu olho para o dedo dela e eu me lembro. Grande é o Senhor. Você tem uma cicatriz aí? O Célio tem. Teve uma diverticulite, teve que abrir a barriga. Ricardo tem uma cicatriz. Faz assim, Ricardo, com a tua mão. Ó, tá vendo o dedo dele? Ó? Do meio. Sabe o que foi isso? O dedo dele derreteu na tomada, junto com o fio do ventilador. O bichinho ficou com o dedo torto. Aí Deus disse, vai ser guitarrista. E vai usar esse dedo para minha glória. O bichinho. E todas as cicatrizes da gente, elas trazem uma história. A grande questão é chegar no caminho do justo, com as cicatrizes do caminho do ímpio. Você entende? Olha o que eu estou querendo te mostrar nessa noite, em nome de Jesus. O grande problema é andar no caminho do justo, trazendo a bagagem do caminho do ímpio. As cicatrizes, as memórias. Paulo, ele tinha muitas cicatrizes do caminho do ímpio. Paulo, ele viu muitas coisas antes de Cristo. Mas lá no final da sua vida, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele diz, desde já, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo, são as marcas de Cristo. A chave da cura abre o céu sobre ti, transformando os patraismentes em marcas de Cristo. Transformando as experiências negativas que te impedem de ser um só coração com o irmão. As experiências negativas que te impedem de ser uma pessoa livre. As experiências negativas que te impedem de ser uma pessoa feliz. A experiência negativa que te impede de ser uma pessoa atraente, alegre, animada. Tudo isso tem que ser transformado em marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Em nome de Jesus. Então quero te convidar nessa noite. Primeiro, para quem não recebeu ainda essa chave. Timóteo, olha, eu estou animado demais para ter essa chave na mão. Então receba nessa noite. Qual é o critério? É dinheiro? É status? É currículo? Não. O critério é, diga, Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas não diga com a boca, diga com o coração. E o segundo convite que eu quero fazer é para todo aquele que está com a chave perdida. Está com a chave esquecida. Pega de volta essa chave nessa noite. Diz agora, eu vou criar minha filha, eu vou criar meu filho. É agora sob uma nova perspectiva. Agora o meu casamento está sobre um outro ambiente, porque ele antes estava no reino do mundo, sobre todas aquelas frases do mundo. Mas agora eu comuniquei o céu com a terra. E o meu casamento está no céu. Ouviu? Glória a Deus. Glória a Deus. A minha vida profissional estava antes sobre as perspectivas do mundo, do reino desse mundo. Como é que se cresce profissionalmente segundo o mundo? Se dedicando muito, estudando muito também, puxando um tapetezinho, passando por cima do outro. Perspectiva de crescimento do mundo. Mas nessa noite, sobre a minha vida profissional, eu vou comunicar o céu com a terra. Do que é que você está necessitando nessa noite? Por diversas vezes, o reino do mundo tentou enterrar o reino dos céus. Ao longo da história, por diversas vezes, a igreja foi perseguida pelo reino do mundo. E muitos morreram. Muitos foram torturados. Mas o reino do mundo não sabia. É que o evangelho é uma semente que quando se joga a terra nele, ele brota uma planta nova. Eu não sei o que a vida tentou fazer contigo, mas eu sei que há uma promessa de Deus sobre ti. Eu te convido a orar nessa noite em nome de Jesus.